Hoje não deu tempo de gravar. Eu quero gravar um vídeo amanhã de respostas sobre os comentários que estão acontecendo lá no vídeo que eu falei que o protestantismo é o esgoto da Igreja Católica. Tô querendo gravar, eu queria gravar hoje e lendo as respostas na tela e gravando a resposta aqui para essas perguntas, para essas objeções. No entanto, não deu tempo porque mudou o horário de trabalho, vou ter audiência daqui a pouco, então não vai dar para gravar. No entanto, fica aqui já eu falar para vocês que amanhã vai ter esse vídeo comentando os comentários. Então, se você não quiser passar vergonha, vai lá e deleta o vídeo. Vai lá e deleta o vídeo, não, vai lá e deleta o comentário que você fez. Porque eu vou comentar pontualmente cada um dos comentários que estiver meio que atacando a Igreja Católica, estiver atacando a mim também como católico. Porque, gente, simplesmente parem. Toda vez que eu falo lá, ó, tô fazendo um esforço aqui metodológico para ver se eu entendo a mensagem evangélica a partir do ponto de vista das pessoas que receberam o evangelho lá por volta do ano 30, por exemplo, ano 50, os primeiros anos lá da era cristã. Aí vem alguém e fala: você é judeu por acaso? Você está fundamentando a fé católica com base no judaísmo? Gente, simplesmente pare. Não entendeu o que eu falei? Pergunta. É assim de simples, gente. O problema é que esse pessoal vai falar com áreas de autoridade. Vem falar como se tivesse entendido tudo e não entendeu nada. Aí depois eu explico. Não, estou querendo interpretar a Bíblia a partir do ponto de vista das pessoas da época, com a mentalidade das pessoas da época. Você mais complicou do que explicou. Como assim? Se você não entende isso que eu falei, você não está apto a conversar comigo. O vídeo anterior eu falei que tem muita gente que não tem a capacidade de debater sobre o que quer que seja. E é exatamente isso que acontece naquele meu vídeo lá. Tanto o protestantismo é a latrina da Igreja Católica, que eu tento explicar as coisas, as pessoas simplesmente não entendem. Mas não é porque eu expliquei mal. Olha lá o que eu falei. O vídeo está lá, os comentários estão lá. Ver se é possível ter diálogo, ver se é possível ter debate com essas pessoas. Não tem como. Sabe, eu poderia usar uma palavra, mas tem que escrever 3, 4 linhas lá, e olha o tamanho das respostas que tem que dar. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para ouvir as palavras, os conceitos que fundamentam a minha... Aí eu tenho que explicar os conceitos. É uma crítica textual, uma crítica literária, com o fim de entender a exegese dos textos. Eu podia usar uma palavra para falar tudo isso, mas tem que explicar os conceitos. Eu tenho que, às vezes, explicar 2, 3 conceitos e explicar a ligação que tem entre essas palavras. Por que isso que eu estou falando faz sentido? E mesmo assim, você mais complica do que explica. Gente, vocês não têm a capacidade de manter um diálogo? Então não vem conversar. Eu comentei sobre o vídeo, e se os judeus tivessem aceitado Jesus como Messias, como Salvador? Porque isso é um absurdo, que as profecias... Eu discuti tudo isso no vídeo. Tem um vídeo aqui falando: se os judeus tivessem aceitado Jesus como Messias Salvador, acho que é esse o título do vídeo. Eu, Robson e mais uns 2 ali. Cara, é uma análise absurda, é uma conversa absurda, é uma conversa descabida, é uma doutrina, uma teoria que, se for levada a sério, não vai levar a nada. E não leva realmente a nada. Mas o tanto de filosofia, o tanto de teologia, o tanto de argumentos, o tanto de coisa interessante que saiu naquela live, o pessoal fala: não, é um absurdo, onde é que já se viu? É que nós aqui, tanto eu, Robson, Simplício e outros ali, nós podemos nos dar o luxo de ficar com essas conversas que não levam a nada, apenas para ver o que vai dar.
apenas para ver o que nós vamos conseguir aproveitar disso. Isso daí não é um vídeo para ensinar vocês alguma coisa de concreto, é para ensinar para vocês um método. É para ensinar para vocês como que funciona essa dialética. Vocês estão preparados para isso, para chegar com seus colegas ali, com as pessoas que conversam com você e simplesmente propor um tema meio absurdo lá e ficarem conversando sobre isso durante 1 hora, durante 2 horas, e dessa conversa meio descabida, meio sem, parece que não vai ter proveito nenhum, sei lá, comparar religiões, por exemplo, e pegar os fundamentos de uma religião, os fundamentos da outra para a mesma coisa, aí vocês vão acabar descobrindo que religião não se compara e que comparar religiões não vai te levar a nada, mas o processo vai te trazer alguma coisa. Do começo ao fim, você começa no mesmo lugar e termina no mesmo lugar, mas e o percurso que você fez com essa dialética? O tanto de teologia, o tanto de filosofia, o tanto de argumento, o tanto de coisa legal que aconteceu nesse meio caminho. Vocês não estão preparados, a maioria das pessoas não está preparada para esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo, esse tipo de debate. Não é nem um debate, não é uma pessoa querendo desmentir a outra, mas é uma dialética das pessoas tentando uma complementar o raciocínio da outra. Isso daí que é teologia de alto nível, teologia rebuscada, isso daí que é uma teologia de alta cultura, que é uma cultura que, infelizmente, a maioria das pessoas... Não, eu vou pegar aqui na patrística os pais da igreja que concordam comigo. Lá na patrística... Tá, mas só que foi considerado herege isso depois de alguns anos. Tem uns 4, 5 lá que fala a mesma coisa e todo o resto. Alguns não falam sobre o assunto e outros falam e é igual à igreja católica. Então, gente, a gente tem simplesmente parar, e tem muita que... Ai, como que é triste isso. Não, mas os judeus, quem é você para falar em nome dos judeus? Pelo amor de Deus. Os judeus fazem assim. Você estudou sobre o assunto ou você pesquisou na internet agora? Em matéria de judaísmo tem a regra, tem exceção, a exceção da exceção, a exceção da exceção da exceção, e você tem que entender todo um contexto para saber quando que vai aplicar cada uma das exceções, ou exceção da exceção da exceção. Você estudou isso ou você só procurou no Google agora para tentar me desmentir? Ou você está há uns 15 anos estudando isso igual eu e quer ter uma conversa... Sei lá, talvez pareça algum judeu que queira conversar comigo, mas eu não vou nem debater, eu só vou tentar aprender com ele e ver se ele aprende alguma coisa comigo também. Mas o fato é que tem muita gente que vem nos vídeos só para me desmentir, tentar me desmentir. Falei, cara, mas você tá errado por causa disso, disso, disso. Não, porque você não entendeu o que eu falei. Eu entendi, você que não tá entendendo a minha resposta. Eu entendi perfeitamente o que você está dizendo. Você que não consegue alcançar a minha resposta. Você que não consegue entender a minha objeção. Quando eu... há 15 anos que estou estudando isso, foi ano passado, esse ano que fui gravar os primeiros vídeos sobre alguma coisa lá do judaísmo. E você acha que demorou tanto tempo por quê? Porque eu não dominava o assunto, eu não conhecia. Eu ia falar as coisas de uma forma muito incipiente, muito superficial. Aí depois de uns 15 anos estudando isso, eu falei, bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu aprendi, né? Eu não aprendi muita coisa, não. É só um trechinho da casca do ovo lá só, e tem todo o ovo ainda para eu descobrir. Mas eu sei muito mais do que a maioria das pessoas. Pelo menos dessas que vem no comentário e fala que Jesus Cristo conversar com a cananeia foi desobedecer a lei. Ajudar o estrangeiro é parte da lei. Você não conhece a lei e está querendo me ensinar. Não, mas só que os discípulos pegaram a espiga lá no sábado, era proibido. Isso não era proibido, é uma exceção.
Eles não acenderam fogo, eles não cozinharam, eles pegaram direto a espiga e comeram para matar a fome. Isso é uma exceção que você não conhece. Então, não, mas só que fizeram isso no sábado, e no sábado não podia curar a mulher. Como para salvar uma vida é obrigação. A lei judaica não autoriza, a lei judaica não permite, a lei judaica manda. É obrigação você profanar o sábado para salvar uma vida. Até para tirar o burro do buraco lá você pode profanar o sábado, imagina para salvar uma vida. E são essas pessoas que querem discutir comigo, querem debater comigo. Aí eu falo, eu não debato mais, por quê? Como que eu vou debater com alguém que eu tenho que ensinar o que eu estou falando para ele? Como que ele vai debater meus argumentos, sendo que eu tenho que ensinar para ele os conceitos básicos do meu argumento? Você quer aprender? Veja meus vídeos aí, para que vai debater comigo? Veja meus vídeos e aprenda. Eu não quero ensinar durante o debate, eu quero que você pare, pegue parte do teu tempo, leia, aprenda, veja os vídeos, veja os vídeos também ali do canal do Cris, do Robson, do Simplício, do japonês lá, esqueci o nome dele, esqueci o nome do MS Fé Católica lá, esqueci o nome do autor do canal, mas o MS Fé Católica. Você quer aprender? Vai lá e estuda, veja as homilias do Padre Paulo Ricardo, do Vitor Mariano, Diácono Vitor Mariano. Tem vários canais aí para você aprender. Agora você vai falar que quer debater comigo, mas quando eu vou debater com você eu tenho que ficar explicando os conceitos? Eu não posso usar uma palavra um pouquinho mais difícil porque você não vai entender o que eu falo? Olha o tamanho das respostas que eu tive que dar. Poderia resumir aquilo lá em 1/5 do tamanho, mas eu tenho que ficar explicando os conceitos, em vez de simplesmente falar os conceitos para alguém que vai entender. Olha lá, tem mais de 100 comentários lá no meu vídeo sobre o protestantismo como a lata do lixo ou o esgoto da Igreja Católica. E veja, você não tem que ficar... O cara quer debater comigo, mas tem que ficar explicando para ele os conceitos básicos de um debate, os conceitos básicos. Eles não têm nem vocabulário para debater. O absurdo chega tão grande que eles não têm um vocabulário adequado para o debate. Olha as palavras que eles usam lá. As palavras que eu uso no botequim da esquina, tomando cerveja e falando sobre amenidades. Então, gente, vamos nos colocar nos nossos devidos lugares, nas nossas devidas caixinhas. E se você não entende de doutrina judaica, não entende de nada dessas coisas da lei, do cumprimento da lei, a exceção da exceção da exceção, o contexto em que as exceções se aplicam, então não fala de cumprimento de lei. Não fala que Jesus descumpriu a lei. Porque quando você está falando que Jesus descumpriu a lei, você está falando que a execução dele foi justa, do ponto de vista da lei. Teve um lá que falou que não, Jesus não foi exatamente um revolucionário, mas Jesus, ele veio reformar a lei. Cara, se você insistir nessa ideia de jirico, de que Jesus Cristo não cumpriu a lei, que Jesus Cristo não foi irrepreensível do ponto de vista da lei, então você está falando que a execução dele foi justa do ponto de vista da lei. Mas ele era o rei, ele tinha autoridade. O Sinédrio não reconhecia essa autoridade. E aos olhos do Sinédrio, então foi justa. Mas não foi justa. O próprio Sinédrio sabia que ele estava fazendo algo de errado quando condenaram Jesus à morte. Então, no afã, na gana de discutir, de me desmentir, de dizer que você está certo e eu estou errado, você vai jogando no lixo toda a soteriologia, você vai jogando no lixo toda a doutrina sobre